estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais. Olá, boa noite. Já estou crucificado com Cristo. Pessoal, hoje não vou começar tocando porque eu tô surdinha de um lado aqui. Mas essa música do Fernandinho aí vai cumprir bem. Com Cristo. Agora vivo não mais. Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Então, olá, adoradores, adoradoras, boa noite. Sejam bem-vindos à sexta live da A Escola do Adorador, aqui no Instagram e no YouTube também. Então, se você não puder ficar até o final, você pode pegar o replay, mas espero que vocês fiquem comigo aí nessa noite, tá bom? Então, o nosso tema de hoje, o papel do ministro de louvor. Então, primeiramente, quero fazer uma oração e já começamos, então, o nosso conteúdo. Senhor, muito obrigada por mais essa noite que podemos conhecer mais da Tua Palavra, estudarmos juntos, Pai, sobre louvor, adoração, com o intuito de edificar, Senhor, irmãos, edificar a igreja, Pai. Obrigada, Pai, pela minha vida, obrigada pela vida de cada um que vai assistir a live, Pai, tanto no ao vivo quanto na gravação, que o Senhor abençoe cada um, cada ministério e cada pessoa que tem, Senhor, o desejo de te conhecer mais e conhecer mais sobre esse tema. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, então, gente, amém. Então, vamos para o nosso papel do ministro de louvor. Hoje, o nosso tema está mais direcionado, mas é importante que a gente comece a entrar nesses fundamentos também, já que o nosso foco principal aqui é equipar, né, as igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes, quem se interessar se aprofundar nesse tema de ministério de louvor e adoração, entender um pouco mais, se fundamentar mais para exercer melhor o seu ministério dentro da nossa comunidade local. Então, vamos lá. É uma alegria, em primeiro lugar, estar com vocês aqui para a gente discutir esse tema tão importante, né, e inspirador, que é o papel do ministro de louvor. Louvor e adoração são pilares fundamentais da nossa jornada espiritual. E entender o papel do ministro nos ajuda a aprofundar nossa conexão com Deus. Então a gente vai mergulhar junto nessa reflexão, buscando orientação na palavra de Deus e também exemplos práticos, né, de ministros de louvor que têm abençoado com as suas vidas, abençoado com os seus cânticos, abençoado com seus ministérios, as igrejas, né, ao redor não só do Brasil como do mundo, porque hoje com a internet a gente chega a muitos lugares, né? E tem muitos brasileiros também ministrando fora, igrejas brasileiras também fora do Brasil, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero comentar com vocês sobre o papel do ministro é o chamado para o ministério, tá? A nossa referência bíblica, pega a sua Bíblia, lembrando que depois na gravação ficam as referências também para você poder consultar, mas se você já tiver a sua Bíblia aí, pode abri-la e anota também no caderno, né? Quem está acompanhando as lives sabe que a gente sempre quer anotar as coisas e depois vai ter adorador mão na massa no final da live. Então, pega o teu caderninho aí, pega a tua Bíblia. Então é Salmo 96, 2. Salmo 96, 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Então, assim como
o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e expressava sua devoção por meio da música, né? Praticamente vários salmos aí, né, foram escritos por Davi. Os ministros de louvor, eles são chamados para conduzir o povo na adoração ao Senhor, adoração musical, né? A gente já falou, né, sobre o estilo de vida, de adoração, já falou sobre tudo isso em lives anteriores. Então, se você perdeu, volta lá, para a gente não ter que entrar nisso, senão a gente estende muito, tá? Então, já foi falado sobre isso. Então, os ministros de louvor, eles são chamados para conduzir a congregação no louvor e na adoração ao Senhor. O chamado para o ministério de louvor é uma manifestação da graça e do propósito de Deus na vida de um indivíduo, de uma pessoa. Assim como vemos diversas passagens bíblicas. Vamos lá. Em Êxodo 31, 1 a 6. Êxodo 31, 1 a 6. Onde Deus capacitou Bezalel e a Oliabe para a obra do tabernáculo. O Senhor capacitou-os para a construção do tabernáculo. Assim também ele capacita e chama ministros de louvor para servirem em sua casa. Então, esse chamado, ele não se restringe apenas à habilidade musical. Não é sobre isso. Mas é também sobre isso, né? Mas envolve uma unção divina para conduzir o povo na adoração genuína e no encontro com a presença de Deus. Então, um exemplo prático, né? Vamos considerar, obrigada, Cíntia, vamos considerar a jornada do Israel Salazar, por exemplo. Ele respondeu fielmente a um chamado do Senhor. Ele sentiu como um chamado do Senhor. Então, além do talento e a paixão pela música, ele teve um encontro com o Espírito Santo e ele discerniu claramente o seu propósito como ministro de louvor. Então, a dedicação em cultivar o dom, aprimorar as habilidades musicais, manifestação do compromisso dele, do chamado divino, tudo isso fez com que ele tivesse a certeza do seu chamado. A Nívia Soares, né, uma das maiores ministras de louvor da nossa geração, né, ela também compartilha o Ministério de Louvor, que o Ministério de Louvor foi um chamado marcado por experiências transformadoras de Deus na vida dela. Ela estava comentando sobre o primeiro CD, né, que o maestro Sérgio e a Ana, ela estava em casa com o marido, né, que também é músico, o Gustavo, e eles foram lá e falaram, ó, nós como autoridade sobre a sua vida estamos dizendo, está na hora de você colocar todas as músicas que você compôs num CD e abençoar outras vidas. E a partir disso, o ministério dela foi, que já era do Diante do Trono, só foi aumentando mais e mais, e o Senhor foi confirmando no coração dela. A princípio ela estava reticente, mas porque ela era uma backing vocal no Diante do Trono, mas ela foi capacitada pelo próprio Senhor, os próprios líderes dela reconheceram ela como alguém que iria ministrar louvor na congregação, nas igrejas, e a partir disso o ministério dela fluiu. O Israel Salazar também, ele foi a própria, não lembro agora se foi a própria Ana ou o Sérgio, que ele, novo ainda, foi chamado para ministrar louvor na Igreja Batista da Lagoinha, que, pasmem, gente, tem 98 mil membros. Eu fiquei assim, com esse número, falei assim, gente, como que consegue colocar 98 mil pessoas num lugar? Claro que nem todos vão juntos, né? Mas é um absurdo, né? É praticamente um estádio. É maior que acho que qualquer estádio que a gente tem aqui. O chamado é independente, ele começa em qualquer tamanho de igreja, né? Igreja pequena, média, grande. Então, a partir do momento que você reconhece o chamado, você tem que entender que você precisa assumir uma responsabilidade, tá? Hoje eu vou falar do papel do líder. Na semana que vem eu vou falar do papel da equipe de louvor. Então hoje a gente vai se concentrar no líder. Na semana que vem a gente fala da equipe, ok? Então, a referência bíblica, a responsabilidade do ministro de louvor.
Salmo 103, 4. Salmo 103, 4. Exaltarei ao Senhor, que me coroa de graça e misericórdia. Exaltarei ao Senhor, que me coroa de graça e misericórdia. Ao assumir o papel de ministro de louvor em uma igreja, uma série de responsabilidades recai nos ombros do ministro. Eu me lembro quando eu assumi o ministério de louvor da minha igreja, eu tinha 19 anos. Eu era muito nova, gente. Era muito nova. E achava que estava preparadíssima, porque eu já participava de louvor desde os 16 anos. Então, para mim, assim, eu achava que eu já sabia muita coisa. Hoje, na maturidade, eu vi quantos erros eu cometi e como eu tive a oportunidade de corrigir muitos deles ao longo do processo, e alguns mesmo depois que eu já não era ministro de louvor daquela igreja, eu tive a oportunidade de procurar os irmãos e colocar para eles aquilo que eu achava que eu tinha feito de uma maneira errônea, e pude pedir perdão e colocar o novo pensamento daquilo que eu estava crendo naquele momento, porque a gente vai mudando algumas coisas. Igrejas muito pequenas, você acaba morando dentro da igreja. E ao mesmo tempo, muita coisa eu não delegava, poderia delegar. Então eu cuidava do som, eu cuidava da compra, eu cuidava da limpeza, eu cuidava da escala, eu ministrava louvor. Eu percebo que todos os líderes, eles se impõem uma autorresponsabilidade, às vezes, exagerada. Eu estava na mesa redonda lá no congresso do Israel Salazar, e a maioria dos líderes tinha problema com isso. A maioria dos líderes prefere se sobrecarregar para não sobrecarregar a equipe. E em igrejas que tem pouca gente que toca, mais difícil fica. Quanto menos pessoas que tocam numa igreja, mais tempo você acaba tendo que se dedicar e o líder acaba se sobrecarregando. E a igreja precisa entender que os músicos também precisam ter o seu tempo de descanso, né? Então, mas é isso aí, a gente vai falar mais para frente quando a gente estiver falando sobre ensaios, entre tantas coisas. O ministro de louvor, então, ele tem todas essas responsabilidades e ele não se limita apenas a liderar a congregação em momentos de louvor, mas abrange uma série de tarefas essenciais, né? Tudo para garantir que a adoração seja conduzida de forma significativa e edificante para todos os presentes. Então, isso passa desde a escolha dos cânticos, a responsabilidade de você colocar na tonalidade correta, verificar se as letras estão condizentes com aquilo que a igreja crê, tudo isso. Uma das responsabilidades fundamentais do ministro de louvor é a seleção cuidadosa das músicas que serão cantadas nos cultos, tá? Então, não envolve apenas escolher canções agradáveis aos ouvidos, mas que as letras reflitam a verdade bíblica e inspirem o povo a adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente tem que lembrar o seguinte, essa semana teve uma polêmica, duas semanas atrás, teve uma polêmica enorme, porque a Helena Tanuri falou de um cântico, que no cântico cantava-se sobre as pessoas e não louvando a Deus. E que o inimigo tem se aproveitado disso para tirar a adoração de Deus e colocar a adoração nas pessoas. De novo o humanismo que comentamos em lives anteriores. E isso deu uma polêmica inacreditável, porque o compositor se ofendeu e tal, né? Não teve maturidade para entender que ela não estava falando da música, que a música é linda, é maravilhosa, mas que o momento do louvor congregacional não é para ela, porque lá é o momento de louvar, de todos estarem louvando a Deus. E que aquela música é excelente para você fazer o seu devocional em casa, para você derramar o seu coração diante do Senhor, mas não para aquele momento. Então, os líderes, eles têm que ter esse feeling e tem que ter essa humildade também, os compositores e líderes, de entender quais são as músicas que devem ou não ser cantadas no momento do louvor congregacional. Isso é muito importante, porque às vezes a gente canta 3, 4 músicas que falam somente de nós mesmos e não falam
e não exaltam ao Senhor. Falam que até tem, né, alguns adjetivos a Deus, mas que estão falando eu e eu. Nós precisamos rever o nosso repertório, né? A gente tem que lembrar sempre que devemos considerar os outros superiores a nós, né? Então nós, como líderes, temos que ter maturidade, humildade de entender o que a igreja congregacional precisa, o que o ministério precisa, e não o que eu gosto, o que eu quero cantar. Não, gente, não tem eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, tá bom? Terminando esse pedaço da escolha das músicas, ela requer discernimento espiritual e conhecimento das necessidades e características da igreja. Ou seja, uma igreja que está com problema de relacionamento, coloca uma música de comunhão, em que todos juntos cantem e louvem ao Senhor, né? Além disso, o ministro de louvor é encarregado de formar equipes. Para que alguém possa formar equipes, precisa ser um exemplo, ter santidade. Então, para que possa formar e liderar equipes de músicos e vocalistas, você precisa recrutar membros que tenham já a habilidade ou que tenham o desejo de desenvolver essa habilidade. Principalmente nas igrejas menores, que têm menos músicos. Descobrir pessoas que têm ou um talento nato ou que tenham o desejo de desenvolver o talento musical. Instruir, então, o líder pode instruir os novos tanto no aspecto musical, quanto cultivar neles uma mentalidade de adoração, tá? E é importante que as equipes sejam unidas em propósito e comprometidas a fazer o melhor dentro da sua possibilidade. Fala-se muito em excelência. Excelência, porque tem que ser excelente. Aí, principalmente quem fala para igrejas grandes, tem que colocar os músicos profissionais. Aí eles ainda desdenham, dizendo, porque todo mundo fala que tem que olhar o coração, mas não adianta ter coração se é desafinado. Gente, é claro que a gente tem que ter um mínimo de talento musical, mas ninguém precisa ser um exímio músico se tem um coração realmente dedicado e tem dedicado também em se desenvolver musicalmente. Eu me considero uma baterista fraca. De novo, as lives abrindo o meu coração, né? Eu me considero uma baterista fraca, perto de muitos bateristas que eu vejo. Mas eu tenho coração. Só que eu não tenho só coração. Eu estudo as músicas. Eu posso errar, eu posso ter alguma dificuldade aqui, outra ali, mas eu estudo. Eu vou atrás. Eu pego o drum cover, eu ouço a música original, eu anoto as partes da bateria, da música. Faz parte a gente estudar e fazer a nossa parte. A gente não precisa ser exímio músico, mas ser comprometido em aprender. Então, outra responsabilidade crucial é liderar os ensaios. Então, um líder, ele precisa ter um mínimo de noção musical para poder coordenar os ensaios. O líder, ele tem que ter noção. Ele tem que ter noção dos arranjos, ele tem que ter noção do que vai fazer a guitarra, o violão, a bateria, as partes da música, o vocal, aonde vai dividir, aonde não vai dividir. Gente, isso faz parte. Não tem como liderar um ensaio sem saber música. Não tem. Ou então, faz que nem Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão tinha o ministro Sérgio, né, o maestro Sérgio, que ajudava. E depois eu vou dar uma
parte da história dela que eu acho incrível e interessantíssima, que eu não conhecia, vim a conhecer agora. É uma ministra de música diferenciada, e eu vou dizer por quê já já, tá? E compositora também, eu vou dizer por quê já já, então fica aí. Os ensaios, eles, além da preparação musical, eles devem ser também uma preparação espiritual, onde todos são desafiados a se entregarem completamente a Deus, através da música, tá? Além dessas tarefas práticas, o ministro de louvor também desempenha, gente, um papel pastoral na vida da igreja. Por quê? Porque ele está lá para encorajar, para exortar, para ministrar aos membros da congregação. E especialmente durante os momentos de louvor e adoração. Então, não é simplesmente cantar a música, mas ministrar e ajudar a igreja a louvar e adorar a Deus e a criar aquela atmosfera propícia para o mover do Espírito Santo, para o crescimento espiritual da igreja e, como o pessoal fala hoje em dia, abrir os céus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está em nosso Deus. Então, diante dessas múltiplas responsabilidades, o ministro de louvor precisa buscar constantemente a orientação de Deus e depender da sabedoria do Espírito Santo para cumprir com excelência, da melhor forma possível, imaginável, o seu papel na igreja, tá? Um exemplo prático, ao examinarmos o ministério diante do trono, a gente percebe que a responsabilidade vai além de liderar a congregação em momentos de louvor e adoração. Eles assumem o compromisso de serem também instrumentos de avivamento espiritual, conduzindo pessoas ao profundo encontro com Deus através da música e da ministração da palavra. Então, o Asaf Borba também é outro líder que ele não apenas oferece música de qualidade, mas ele busca nutrir a igreja de palavra. As músicas dele falam, tem músicas que é a palavra de Deus pura, tá? É muito legal, porque daí a gente, através da música, a gente grava, né? Então, é muito versículo bíblico que a gente conhece através dos cânticos. É muito bom para a gente fixar os versículos bíblicos também. E o Asaf é um mestre nisso, de trazer palavras em forma de canções. Então, ele é um pastor e ministro que realmente traz a palavra através dos cânticos. Então, o próximo tópico é a importância da intimidade com Deus. Já falamos isso nas outras lives, mas é muito importante, então vamos falar mais um pouquinho, só que com um foco um pouquinho diferente, tá? A intimidade com Deus é a base sólida do ministério de louvor, é a rocha, falamos também, é a rocha. Conforme Jesus ensinou a mulher samaritana em João 4, 23 e 24, o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso significa que a adoração autêntica não é apenas uma questão de música, mas de coração. Quando unidos, vai lá para cima. O ministério de louvor deve buscar constantemente uma comunhão íntima com o Senhor, cultivando uma vida devocional de oração. Lembra que eu falei que sem secreto não tem público? Meditação na palavra e adoração pessoal. Tá? Somente assim será capacitado a liderar os outros na adoração que agrada a Deus e transforma vidas. Essa é uma frase de impacto. Vamos de novo. O ministro de louvor deve buscar uma vida devocional de oração, meditação na palavra e adoração pessoal. Somente assim ele será capacitado a liderar os outros na adoração que agrada a Deus e transforma vidas. Amém, né? A vida e o ministério do Fernandinho, esse que eu coloquei no início, a música ali, Já Estou Crucificado com Cristo,
ele fala muito da importância da intimidade com Deus para um ministro de louvor. Compartilha momentos de comunhão profunda com o Pai, que são fundamentais na jornada do adorador, tá? Ele canta não somente sobre a intimidade de Deus, mas ele vive essa realidade e isso fica nítido, né, quando ele está ministrando. E é muito diferente alguém que tem vida de alguém que não tem vida. Você percebe a superficialidade. Então a gente precisa estar realmente sempre muito atentos a estar intimamente nos relacionando com o Cristo para poder ter o que falar, ter o que transbordar. Então chegamos ao fim da nossa reflexão, mas o desafio começa, né? Porque a gente quer ser ministros de louvor e, como congregação, buscar uma adoração que realmente agrade o Senhor, que nos leve a um encontro profundo com o Pai, né? O papel do ministro de louvor vai muito além do que subir no tablado, subir no palco, subir no altar. Ele é chamado para impactar vidas e conduzir as pessoas à presença do Altíssimo Deus. Então, que a gente possa se inspirar nesses exemplos, né, do Diante do Trono, da Nívia, do Israel, do Fernandinho, e com relação à intimidade, com relação a chamado, com relação a impactar vidas, com relação ao avivamento, né? E possamos ser ministros de louvor melhores, que levem realmente um louvor que seja agradável a Deus e que possa ajudar os nossos irmãos na congregação a louvarem a Deus também. E vamos para o nosso adorador mão na massa. Tcharam! Adorador mão na massa. Então vamos lá. O tema do nosso adorador mão na massa de hoje vai ser chamado. Chamado, tá? Diante de tudo isso que a gente viu hoje, você tem um chamado para ministro de louvor? Você tem um chamado para ser líder de adoração na igreja local? Tá? Pensa sobre isso. O que te leva a crer que sim e o que te leva a crer que não? Como hoje o adorador mão na massa é no fim da live, eu não vou dar o tempo aqui, você faz logo que a gente encerrar aqui, tá bom? Mas faça isso para que você possa refletir se isso é realmente o teu chamado ou não, tá? 1 Crônicas 16, 23, 24 diz assim: cantem ao Senhor todas as terras, anunciem dia após dia sua salvação, proclamem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então esse versículo nos leva a refletir, né, sobre esse mandato claro de Deus de louvar, de adorar ao Senhor, né? Ele nos lembra que o louvor não é apenas uma atividade opcional na vida do cristão, faz parte da vida do cristão por toda a vida e por toda a eternidade. Então, é uma responsabilidade que é dada por Deus para todos aqueles que o conhecem, que o amam, que são chamados filhos de Deus, que são discípulos de Cristo. Ao refletirmos sobre esse versículo, a gente se desafia a examinar o nosso coração e ver se a gente tem realmente esse chamado, né, para proclamar a glória do Senhor através da música e da adoração. Se sentirmos essa convicção, podemos considerar que talvez tenhamos esse chamado. Então, se arde o seu coração o ministério de louvor, a música, pode ser que esse seja o seu chamado, tá? Desafio, então, para você, tanto líder quanto liderado. Procure aprender um instrumento, procure aprender sobre ministério de louvor e adoração. Eu indico a Escola do Adorador, tá? Procure participar de workshop, conferência, de ministros e ministérios sérios, tá? Porque é importante a gente trocar experiências com outras pessoas também. E estude muito a palavra de Deus, todos os dias. Você tem que ser conhecedor da palavra e ter intimidade com ele. E agora eu vou contar aquela curiosidade sobre a Ana Paula. A Ana Paula Valadão, ela liderou Diante do Trono, lidera até hoje, só que o Diante do Trono agora é ela só, né? Mas enfim, ela, durante todos esses anos,
ela não toca instrumento, gente. Ana Paula Valadão não toca um instrumento musical. Fiquei boquiaberta quando eu soube. E é muito interessante que ela compõe sem tocar um instrumento, gente. Ela tá diz que ela tá no banheiro, tá no chuveiro, e vem a letra, vem a música, vem tudo para ela. Aí ela vai até o maestro Sérgio, que passa isso para música. Gente, olha a quantidade de composições que a Ana tem. Eu passei a admirá-la demais, porque é muito difícil. A gente com instrumento, às vezes já é difícil compor, ela compõe sem instrumento musical. Vem a música e a letra na cabeça dela. Gente, eu achei isso sensacional demais, porque realmente é uma unção do Senhor, né? E termino então com 2 versículos que eu acho sensacional. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Esse versículo enfatiza a importância da palavra habitar no nosso coração, assim como a adoração por meio dos salmos, dos hinos e dos cânticos. Ressalta a nossa conexão entre a palavra de Deus e a expressão do louvor e adoração, e a necessidade de ensinarmos e nos encorajarmos mutuamente, né, na palavra e na adoração. E o outro versículo, Efésios 5, 19 e 20, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o versículo que reforça a importância de nos expressarmos em adoração a Deus por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele nos lembra que a adoração não deve ser um evento isolado, mas parte integrante das nossas vidas, tanto no individual como em comunidade na igreja, sempre acompanhada de ação de graças ao Senhor. Tá bom? Então, gente, ficamos hoje por aqui. Esse é o papel do líder de louvor. Semana que vem falaremos sobre o papel dos liderados. Então, até quinta que vem. Beijo, beijo. Obrigada por quem assistiu ao vivo, por quem vai assistir a gravação e até mais.